Imagine a seguinte cena. Você acorda. A luz do dia ainda não venceu a sombra da madrugada. O despertador toca. E junto com ele, outra coisa desperta. Uma sensação silenciosa, quase imperceptível, mas devastadora. É como se alguém sentasse ao seu lado na cama e começasse a falar. Não com palavras, mas com pressões, com pesos invisíveis, com urgências que não fazem sentido, mas que te paralisam. Essa presença diz: levanta, você está atrasado para a vida. Tem gente muito melhor que você já fazendo mais, ganhando mais, vivendo mais. Hoje vai ser mais um daqueles dias que você só sobrevive, não vive. Você já acordou assim, com o coração mais rápido que os pensamentos, com o corpo presente, mas a alma longe, com medo, cansada? Essa voz que te visita todos os dias, essa sensação, não é você. É o ruído do mundo. É o caos externo tentando invadir a sua fortaleza interna antes mesmo do café. Mas agora imagine outra coisa. Imagine acordar e ser recebido não por esse caos, mas por um mestre, um mentor silencioso, um espírito antigo, sereno, lúcido. Alguém que te olha nos olhos e, sem levantar o tom, te diz algo que te liberta. Você pode deixar a vida neste instante. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Essa frase não veio de um poeta moderno. Veio de Marco Aurélio, imperador de Roma. Um homem cercado por guerra, traição e caos. E mesmo assim, calmo. Por quê? Porque ele acordava todas as manhãs meditando na morte. Sim, na morte. E aqui está o paradoxo que só os grandes conseguem entender. Lembrar que você vai morrer é a chave para começar a viver. A maioria acorda como se tivesse uma eternidade pela frente. Adia tudo: o abraço, a conversa, a mudança, o perdão. Empurra a vida para um depois que talvez nunca chegue. Mas e se hoje fosse o último dia? Pense agora com honestidade brutal. Se hoje fosse o seu último nascer do sol, você viveria diferente? Você diria coisas que está guardando? Você se permitiria sentir o que tem medo? Você silenciaria a pressa para ouvir sua alma? O estoico não pensa na morte como algo sombrio. Ele a vê como um relógio invisível que não faz barulho, mas está sempre contando. E não é para ter medo disso, é para ter foco. É para acordar e pensar: eu tenho esse dia, esse único, e ele não vai passar por mim como um fantasma. Eu vou vivê-lo como um guerreiro vive sua última batalha, com coragem, com presença, com verdade. Essa meditação é uma lembrança sagrada. Você não tem tempo, você é o tempo. Cada segundo que escorre é um pedaço seu indo embora. E o que você faz com isso? É a diferença entre ser alguém que vive ou apenas existe. Lembra da metáfora da ampulheta? A areia cai, uma partícula de cada vez. Você não ouve, mas ela está caindo. A vida também. O estoico acorda com essa imagem gravada na mente. E por isso ele age, ele não desperdiça. Ele fala o que precisa ser dito. Ele começa o que precisa ser feito. Ele para de fingir que tem tempo, porque fingir que a vida é infinita é a maior ilusão que o ego inventou. Sabe por que tantos vivem com peso, confusão, cansaço existencial? Porque acreditam que terão outra chance amanhã. Acreditam que o amor pode esperar, que a paz pode esperar, que a coragem pode esperar. Mas nada pode esperar quando se vive com clareza. Por isso, todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes de correr para o banho, antes de colocar a armadura da rotina, respire, silencie e diga para si mesmo: hoje pode ser o último. Então hoje eu vou viver como se fosse o primeiro. Vou olhar para o céu como quem vê o céu pela primeira vez. Vou ouvir as pessoas como quem escuta com o coração. Vou agir como quem honra o milagre de estar vivo. Essa é a primeira meditação, não para te assustar, mas para te acordar. Porque o que te mata não é a morte, é o adormecimento da alma enquanto você ainda está respirando. Se essa reflexão te tocou, comente aqui embaixo: hoje eu escolho viver de verdade. E compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar não só o corpo, mas a alma.
Na próxima meditação, você vai descobrir o que está por trás da ansiedade que consome seus dias. E a resposta não está fora. Ela mora exatamente onde você menos procura. Você já reparou como passamos a maior parte da vida tentando controlar tudo? Tentamos controlar o que os outros pensam sobre nós. Tentamos controlar o futuro, como se fosse uma peça de teatro em que tudo saísse exatamente como ensaiamos. Tentamos controlar até o passado, voltando 1000 vezes mentalmente a situações que não podem mais ser mudadas. E no fundo, nos sentimos esgotados, ansiosos, com medo de que algo escape do nosso plano perfeito. Mas existe uma verdade, dura, silenciosa e libertadora. Você não controla quase nada. Epicteto dizia com uma clareza cirúrgica: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Se você focar no que não pode controlar, se tornará escravo. Se focar no que pode, será livre. Essa frase deveria ser escrita no espelho do banheiro de todo ser humano. Mas o que exatamente está sob o nosso controle? Pense nisso. Você não controla o que os outros dizem. Você não controla se vai chover ou fazer sol. Você não controla se vai ser elogiado ou ignorado. Você não controla as perdas, os atrasos, os fracassos alheios. Você não controla nem mesmo o seu próprio corpo em certos momentos. O coração bate sem você mandar, o tempo passa sem você pedir. Mas você controla uma coisa, a única coisa: como você reage a tudo isso. E isso muda tudo. É como estar no meio de uma tempestade. O mundo grita, as ondas batem, os ventos giram. Você está num barco pequeno, frágil, mas tem uma âncora. Essa âncora é a sua resposta interna. O mundo pode estar em guerra, mas aqui dentro pode haver paz. As pessoas podem ser injustas, mas você pode escolher a dignidade. A vida pode frustrar seus planos, mas você ainda pode manter sua postura. Essa é a meditação da segunda manhã. Eu aceito o que não posso controlar e escolho focar minha energia no que está ao meu alcance. Meus pensamentos, minhas ações, minha atitude. Você percebe o quanto isso liberta? De repente, você não precisa mais convencer os outros a te entenderem. Não precisa mais lutar contra o que já aconteceu. Não precisa mais se afogar em expectativas irreais. Você simplesmente vive com o que é. E isso não é passividade. Isso é força interior. É como o arqueiro que prepara o arco, alinha a flecha, respira fundo e solta. Até a flecha sair do arco, ele tem controle. Mas depois disso, não. O vento pode mudar, o alvo pode se mover. O estoico não se julga pelo acerto. Ele se julga pelo preparo. É por isso que Epicteto dizia: faça tudo o que estiver ao seu alcance com excelência, mas aceite os resultados com serenidade. Essa é a sabedoria que cura a ansiedade moderna. Porque a ansiedade nada mais é do que tentar controlar o que não está nas suas mãos. Você já sofreu por algo que nem aconteceu? Já ficou paralisado pelo medo de uma situação que talvez nem se concretize? Essa é a mente tentando controlar o futuro. Mas o futuro é um lugar que ainda não existe. A única coisa real é este momento, aqui, agora. E neste momento, você tem apenas uma escolha: ser causa ou ser efeito, ser âncora ou ser folha ao vento, ser agente da sua alma ou marionete do mundo. Acorde todos os dias e diga: hoje o que estiver fora do meu controle, eu libero. O que estiver dentro, eu assumo. Eu não sou vítima dos ventos, eu sou capitão do meu interior. Essa simples inversão de foco muda vidas, porque ela tira você da ilusão de onipotência e te coloca no reino da ação verdadeira. Você deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. E o curioso é que quando você solta o controle, você ganha poder. Não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Comente aqui embaixo: eu solto o que não controlo. E perceba como essa decisão transforma até sua respiração. Na próxima meditação, vamos conversar sobre um veneno emocional invisível que todos carregamos e que sabota a paz silenciosamente: a necessidade de aprovação.
Se prepare, porque essa reflexão pode te libertar de uma prisão que você nem sabia que estava. Agora pense que você está caminhando em uma floresta. A luz do sol atravessa as folhas. O vento sussurra entre os galhos. O mundo está calmo, mas de repente você escuta vozes. Algumas elogiam. Você está indo bem. Outras zombam. Você não é nada. Algumas fingem te aplaudir, outras sussurram críticas nas sombras. Essas vozes não vêm de fora, elas estão dentro, são ecos do que disseram sobre você. Palavras antigas, opiniões alheias, julgamentos que você nunca pediu, mas que ficaram. Agora escute com atenção. A prisão mais comum no mundo moderno é a necessidade de ser aceito. A terceira meditação estoica da manhã é uma libertação. Ela diz: pare de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. A opinião dos outros não é sua responsabilidade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: é ridículo se importar com o que os outros pensam de você, mas é ainda mais ridículo se importar com o que você mesmo pensa que os outros pensam. Você entendeu o que ele quis dizer? A maior parte do sofrimento humano não vem da crítica direta. Vem da imaginação da crítica, do medo do julgamento, do desejo de aprovação. É como se andássemos com uma plateia invisível o tempo todo. E cada ação, cada decisão, cada palavra precisa passar pelo crivo de um júri imaginário. Mas quem são essas vozes? Quem são essas pessoas? Quem te deu essa sensação de que você precisa agradar o mundo para ser digno? A verdade é simples e dura. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser inteiro. Você já nasceu inteiro. Mas o sistema te ensinou o contrário. Te ensinaram a viver para ser aceito, a se moldar para caber nos espaços que os outros ditam, a sorrir quando quer chorar, a calar quando sua alma quer gritar, a se esconder para ser tolerado. Mas o estoico não negocia a própria essência. Ele vive de acordo com a natureza interna, não com os aplausos externos. Epicteto dizia: se você quer agradar a todos, prepare-se para perder a si mesmo. Essa frase é como uma espada. Ela corta a ilusão. Porque não importa o que você faça, alguém vai te criticar. Não importa o quanto você tente agradar, alguém vai te rejeitar. E isso é liberdade. Porque o dia que você parar de viver pelos olhos dos outros, você vai enxergar com os seus. E aí sim começa a vida de verdade. É como tirar uma máscara que você nem sabia que usava. Respirar com seus próprios pulmões. Caminhar com suas próprias pernas. Falar com sua própria voz. Acorde todas as manhãs e diga: hoje eu não preciso ser aceito. Eu só preciso ser verdadeiro. Porque a verdade tem um poder estranho. Ela assusta quem vive na mentira, mas atrai quem tem coragem. E a vida é muito curta para ser vivida como um personagem. Você é um ser humano, com luz e sombra, com falhas e virtudes, com caminhos que só você pode trilhar. Se o mundo não entender, problema dele. Sua missão não é ser compreendido. Sua missão é ser coerente com quem você realmente é. A cada manhã, lembre-se, a opinião que realmente importa é a da minha consciência, porque ela me acompanha quando os aplausos cessam, quando as luzes se apagam, quando estou a sós com a minha verdade. Não há paz maior do que ser leal a si mesmo. E não há prisão mais cruel do que depender de aprovação para respirar. Então, hoje, liberte-se. Solte as correntes invisíveis e viva com a alma nua. Comente aqui embaixo: eu não preciso ser aceito para ser verdadeiro. E veja como esse simples gesto já começa a mudar tudo. Na próxima meditação vamos falar da última, e talvez a mais poderosa de todas, a que te ensina a transformar dor em força e sofrimento em sabedoria. Agora imagine um ferreiro. Ele traz o metal bruto e com fogo, pancadas, esforço, transforma esse metal em espada. O que parecia caos, barulho, calor, tensão, era, na verdade, transformação. Essa é a quarta e última meditação estoica da manhã. E talvez a mais difícil de aceitar, mas também a mais poderosa de todas. Ela diz: nada do que te acontece é em vão. Tudo pode ser matéria-prima para a sua alma.
Marco Aurélio escreveu: o fogo queima, mas o espírito forte transforma tudo o que encontra em combustível. Essa metáfora é brutal e bela. O fogo não escolhe o que consome, mas o espírito forte escolhe o que faz com o que acontece. Dor, rejeição, perda, fracasso, humilhação, medo, tudo isso pode te quebrar, ou pode te forjar. A diferença não está nos eventos, está em você. Você pode olhar para uma traição e dizer: isso me destruiu. Ou pode olhar para ela e dizer: isso me despertou. Você pode olhar para uma perda e pensar: foi o fim. Ou pode respirar fundo e perceber: é o começo de uma nova visão. O estoico é como o alquimista da alma. Ele transforma o ordinário em sabedoria, o feio em beleza interna, a dor em clareza. Epicteto viveu como escravo por anos, mas dizia: as dificuldades mostram o verdadeiro caráter. Assim como o ouro é testado pelo fogo, o ser humano é testado pela adversidade. Agora me responda: quantas vezes na sua vida você se sentiu quebrado? Quantas vezes pensou: eu não aguento mais? Isso é injusto. Por que comigo? Todos nós já passamos por isso. Mas aqui está a verdade brutal e libertadora. Você sobreviveu. E mais do que isso, você aprendeu, cresceu, mudou. Ou poderia ter mudado se tivesse olhado de outra forma. A vida não promete justiça. Ela promete realidade. E cabe a você transformar essa realidade em sabedoria. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de entender que sofrer à toa é desperdiçar a lição. É como tomar uma surra da vida e não levar o aprendizado. A dor não é opcional, mas o que você faz com ela é: acorde todos os dias e diga: tudo o que me acontecer hoje, seja agradável ou doloroso, será usado para o meu crescimento. Eu sou o ferreiro da minha alma, e a bigorna da vida vai me moldar. Essa decisão muda a maneira como você vive. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: para quê? Qual o propósito? Escondido nessa dor? O que isso está tentando me ensinar? Qual parte de mim precisa amadurecer a partir disso? A vida começa a deixar pistas, e você começa a enxergar onde antes só via escuridão, porque o verdadeiro estoico não nega a dor, ele a observa, a acolhe e a transforma. É por isso que entre todos os caminhos espirituais, o estoicismo tem um diferencial brutal. Ele não te promete milagres. Ele te ensina a se tornar forte o bastante para ser seu próprio milagre. E essa força nasce do acolhimento, da realidade. Dói? Sim. É difícil? Sim. Mas é possível? Sempre. Comente aqui embaixo: minha dor é matéria-prima. E veja como só essa frase já reposiciona a sua mente. Na próxima parte, vamos revisitar essas 4 meditações juntas, como um ritual estoico completo para começar seus dias com alma firme e olhar claro. Imagine o seguinte: você acorda. O dia ainda não começou. A cidade dorme ou acorda devagar. Mas dentro de você há um vazio, um momento sagrado. Antes das notificações, dos compromissos, das cobranças, das máscaras. É nesse intervalo, entre o sono e o caos, que você pode plantar a semente da sua liberdade. Aqui você não precisa ser mais nada. Nem profissional, nem filho, nem mãe, nem chefe, nem seguidor, nem ideal. Você só precisa ser presente. E consciente é nesse instante que entra o ritual estoico da manhã. Não é uma oração, nem uma reza, nem um mantra mágico. É uma conversa silenciosa entre você e sua alma. Você se senta, respira e começa a lembrar, como quem acende uma vela. Primeiro você diz: hoje posso morrer. E de repente, o que era urgência vira clareza. Você olha para o que importa e solta o que pesa. Você percebe que não precisa vencer o mundo hoje. Precisa apenas viver com verdade, como se esse fosse o último dia. Em seguida você se lembra: nada é permanente, tudo pode ser tirado de mim. E então, você começa a agradecer.
não como um dever espiritual, mas como quem sabe que tudo o que ama é transitório. O café da manhã, a presença da pessoa que você ama, a sua saúde, o seu tempo. Você os vê como presentes, não como garantias. Depois você toca a terceira verdade. A opinião dos outros não é minha responsabilidade. E sente uma leveza nascer. Você não precisa ser compreendido. Não precisa se moldar. Não precisa seguir a manada. Você apenas se compromete com sua consciência. E isso basta. Por fim, você lembra da mais profunda. Nada que me acontece é em vão. Tudo pode ser matéria-prima para minha alma. E com isso você se torna invencível. Porque entende que aconteça o que acontecer hoje, isso será usado para forjar sua essência. Dor, perda, silêncio, frustração. Tudo será transformado em sabedoria. Essas 4 meditações não são frases motivacionais. São escudos para a alma. São âncoras para os dias de tempestade. São luzes para as noites internas. Você não precisa repeti-las mecanicamente. Precisa sentir o que elas significam. Porque o mundo vai tentar te distrair. As redes vão tentar te manipular. As vozes externas vão tentar te confundir. Mas você vai estar firme. Você vai estar enraizado nessas verdades eternas. O estoico moderno não precisa de templos. O templo dele é a consciência desperta. O estoico moderno não precisa de holofotes. Ele brilha no escuro da própria solidão. E a cada manhã, ele não busca controle sobre o mundo. Ele busca controle sobre si. Esse é o verdadeiro poder. O poder sobre as próprias reações. O poder sobre os próprios pensamentos. O poder sobre as próprias escolhas. Agora pare por um instante. Feche os olhos. E imagine seu eu futuro, aquele que você sonha ser, mais sereno, mais forte, mais sábio. Ele não está tão distante, já sim. Ele é construído, manhã após manhã, escolha após escolha, reflexão após reflexão. E tudo começa com o que você decide carregar quando o dia amanhece. Você vai carregar peso, ou sabedoria, vai acordar para reagir, ou para liderar sua própria mente. Vai repetir o ontem, ou escrever um novo hoje. Na próxima e última parte, vamos selar essa jornada estoica com uma reflexão final e um convite para algo muito maior. Uma vida vivida com alma forte, consciência clara e coração em paz. Feche os olhos por um momento, só escute. Imagine que hoje fosse seu último dia. Nada dramático, nada sombrio, apenas verdadeiro. Imagine que você tivesse que sair por essa porta e não voltar. O que mudaria agora mesmo no seu olhar, no seu tom de voz, na forma como você responde ao mundo? É aqui que a filosofia estoica toca seu ponto mais radical. A vida é breve, mas pode ser imensa. Sêneca escreveu: a vida é longa o bastante se você souber usá-la. Mas quantos de nós passam a vida esperando? Esperando a fase passar, esperando o reconhecimento, esperando o amor, esperando a hora certa para ser quem realmente somos. E nesse intervalo, onde nada é vivido de fato, a alma murcha. O estoico, ao contrário, vive com urgência espiritual. Ele entende que o tempo é um empréstimo, e cada manhã é uma nova chance de pagar esse empréstimo com virtude, coragem e clareza. Essas 4 meditações que você ouviu não são apenas reflexões, elas são lembretes. São armas invisíveis contra a ansiedade, o ego e a ilusão, porque o mundo vai tentar te puxar para a distração. Vai tentar te convencer que você precisa ser mais, ter mais, provar mais. Mas o que você precisa é ser mais presente, mais conectado à realidade, mais consciente de que a única coisa que você realmente possui é a sua mente. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de seu tempo, escrevia para si mesmo, como um aluno da vida. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. E se até um imperador precisava lembrar disso todos os dias, quem somos nós para ignorar? Você pode continuar vivendo no piloto automático.
Pode deixar que os dias passem como folhas ao vento. Pode seguir acreditando que amanhã é garantido. Ou pode fazer algo mais raro, mais audacioso, mais estoico. Você pode acordar para a sua vida. E não falo de grandes revoluções. Falo de gestos sutis com alma desperta. Levantar da cama e agradecer. Olhar alguém nos olhos com presença. Aceitar uma dor sem resistência. Fazer o que precisa ser feito com honra. Dizer não ao que te fere. Dizer sim ao que te fortalece. Essas são as virtudes estoicas na prática. Sabedoria, coragem, justiça e autodomínio. Quando você acorda e respira essas 4 meditações, você não está apenas começando o dia. Você está treinando sua alma. Está esculpindo uma versão de si mesmo que, mesmo diante do caos, permanece serena. Mesmo diante da crítica, permanece centrada. Mesmo diante da dor, permanece desperta. Essa é a essência do estoicismo para valer. Não é sobre parecer forte, é sobre se tornar invencível por dentro. E isso não exige perfeição, exige prática diária, honesta, humana. Se você sentiu essa verdade ressoar no seu coração hoje, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho viver com alma estoica. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para si. E se você quer continuar essa jornada filosófica profunda, se inscreva agora no canal Estoicismo para Valer. Aqui, todos os vídeos são uma lembrança de quem você pode ser, quando escolhe parar de fugir de si. Lembre-se, a vida não espera, mas ela recompensa quem desperta. E hoje você despertou. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme e vá viver com clareza, coragem e consciência.